Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar de Angola, um país que fica localizado no continente africano. Antes de mais, te peço para se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like. Obrigado. Vamos para o vídeo. Angola, oficialmente conhecido como República de Angola, um país que fica localizado na costa ocidental da África. Ele faz fronteira ao norte e ao nordeste com a República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e ao oeste pelo Oceano Atlântico, e uma parte do seu território, Cabinda, encontra-se ao norte da República do Congo. Os portugueses estiveram presentes desde o século XV, o Diogo Cão, que conduziu à primeira ocupação em alguns pontos do que hoje se tornou território angolano, interagindo assim de diversas maneiras com os povos nativos, principalmente com aqueles que moravam no litoral. A delimitação do território apenas aconteceu no início do século XX. A Angola só alcançou a sua independência do domínio português no dia 11 de novembro de 1975, onde foi proclamada a independência de Angola pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, em Luanda, e pela Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, em conjunto, no Uambo. As forças armadas portuguesas que ainda permaneciam no território regressaram a Portugal depois de uma longa guerra de libertação. Após a independência, Angola foi palco de uma intensa guerra civil de 1975 a 2002, maioritariamente entre o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, unindo força junto da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. Apesar do conflito interno, áreas como a Baixa de Cassange mantiveram ativos os seus sistemas monárquicos regionais. No ano de 2000, foi assinado um acordo de paz com a Frente para a Libertação do Aclef de Cabinda, FLEC, uma frente de guerrilha que luta pela cessação de Cabinda e que ainda se encontra ativa. É nesta região de Cabinda que sai aproximadamente 65% do petróleo de Angola. O país tem vastos recursos naturais, como grande reserva de minerais e de petróleo, e desde 1990 sua economia tem apresentado taxas de crescimento que estão entre as maiores do mundo, especialmente depois do fim da Guerra Civil. No entanto, os padrões de vida dos angolanos continuam baixos. Cerca de 70% da população vive com menos de $2 por dia. O nome Angola é uma derivação portuguesa do termo banto, Angola ou Nangola, título dos reis do Reino do Dongo, existentes na altura em que os portugueses se estabeleceram em Luanda, no século XVI. O termo tem raízes Ngolo, que significa força, em Quimbundo e em Kikongo, línguas dos povos ambundos e congos, respectivamente. Quando os portugueses chegaram à região da província de Luanda, observaram que o monarca local, Angola Quiluange, era assim denominado, passando a chamar o reino Angola Dongo com este título. Angola Quiluange foi o título usado pelos reis ambundos do reino do Dongo, da atual Angola, na África. O primeiro a usá-lo foi Angola Quiluange, que é a Samba, que fundou o reino ao emancipá-lo do reino do Dongo em 1556. Desde então, o país passou a ser chamado de Angola. Os bantos eram caçadores e agricultores. Sua expansão a partir da África centro-ocidental se deu em grupos menores que se mudaram de acordo com as circunstâncias político-econômicas e ecológicas. Em século XVII, uma série de reinos foi estabelecida, sendo o principal o Reino do Congo, que abrangeu o noroeste da Angola de hoje e uma faixa adjacente que hoje é a República Democrática de Congo, da República do Congo e do Gabão. A sua capital situava-se em Mbanza, Congo, e o seu apogeu uma dupla estratégia. Por um lado, marcou continuamente presença no Reino do Congo, por intermédio de mais influências padres cultos portugueses e italianos, que promoveram uma lenta cristianização e introduziram elementos da cultura europeia. Por outro lado, estabeleceu em 1500
1575 uma feitoria em Luanda, num ponto de fácil acesso ao mar e à proximidade dos reinos do Congo e do Dongo. Gradualmente tomaram o controle através de uma série de tratados e guerras de uma faixa que se estendeu de Luanda em direção ao reino do Dongo. O território, de uma dimensão ainda bastante limitada, passou mais tarde a ser designado como Angola, por intermédio dos reinos do Congo, do Dongo e da Matamba. Luanda, onde desenvolveu um tráfico de escravos com destino a Portugal, ao Brasil e à América Central, que passou a constituir a sua base econômica. Em 1641 e 1648 houve breve ocupação dos holandeses em Angola, onde procuraram estabelecer alianças com os estados africanos da região. Em 1648, Portugal retomou Luanda e iniciou um processo de conquista militar dos estados do Congo e do Dongo, que terminou com a vitória dos portugueses em 1671, redundando num controle sobre aqueles reinos. Entretanto, Portugal tinha começado a estabelecer a sua presença no litoral em direção ao sul. Em 1657, estabeleceu uma povoação perto da atual cidade do Porto Amboi, transferida em 1617 para a atual Benguela, que se tornou numa segunda feitoria independente da Luanda, perante a ameaça das outras potências coloniais de se apropriarem de partes do território reclamado por Portugal. Este país iniciou finalmente, na sequência da Conferência de Berlim, um esforço que visava a ocupação de todo o território da Angola atual, dados os seus recursos limitados. Os progressos neste sentido foram, no entanto, lentos. Ainda em 1906, apenas 5 a 6% dos territórios podiam, com alguma razão, ser considerados efetivamente ocupados. Só depois do advento da República em Portugal, em 1910, a expansão do Estado colonial avançou de forma mais consequente. Nos anos de 1950, começou a articular-se uma resistência multifacetada contra a dominação colonial, impulsionada pela descolonização que se havia iniciado no continente africano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esta resistência, que visava a transformação da colônia de Angola em país independente, desembocou a partir de 1961 num combate armado contra Portugal que teve três principais protagonistas: MPLA, UNITA e a FNLA. A situação alterou-se completamente quando, em abril de 1974, aconteceu em Portugal a Revolução dos Escravos, um golpe militar que pôs fim à ditadura em Portugal. Os novos detentores do poder proclamaram de imediato a sua intenção de permitir sem demora o acesso das colônias portuguesas à independência. A perspectiva da independência provocada pela Revolução dos Escravos em Portugal em abril de 1974 e a cessação imediata dos combates por parte das forças militares portuguesas em Angola levou a uma acirrada luta armada pelo poder entre os três movimentos e os seus aliados. A FNLA entrou em Angola com um exército regular, treinado e equipado pelas Forças Armadas do Zaire. Com o apoio dos Estados Unidos, o MPLA conseguiu mobilizar rapidamente a intervenção de milhares de soldados cubanos, com o apoio logístico da União Soviética. A UNITA obteve o apoio das Forças Armadas do regime de apartheid que governava na África do Sul. Esforços do novo regime português para que se constituísse um governo de unidade nacional não tiveram êxito na Angola. Com a independência de Angola, começaram dois processos que se condicionaram mutuamente. Por um lado, o MPLA, que em 1977 adotou o sistema político marxismo-leninismo como doutrina, estabeleceu um regime político e econômico inspirado pelo modelo então em vigor nos países do bloco socialista, portanto monopartidário e baseado numa economia estatal de planificação central, enquanto a componente política deste regime chegou a funcionar dentro dos moldes postulados, embora com um rigor algo menor do que em certos países socialistas. Na Europa, a componente econômica foi fortemente prejudicada pela luta armada e no fundo só se sustentou graças ao petróleo, cuja exploração o regime confiou a companhias petrolíferas americanas. Por outro lado,
iniciou-se logo depois da declaração de independência, a guerra civil em Angola, entre os três movimentos, uma vez que a FNLA e sobretudo a UNITA não se conformaram nem com a sua derrota militar, nem com a sua exclusão do sistema político, e a guerra que durou e terminou com a morte em combate do líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi, assumindo raramente o caráter de uma guerra regular. Ela constituiu no essencial numa guerra de guerrilhas que nos anos de 1990 envolveu praticamente o país inteiro. Ela custou milhares de mortes e feridos e destruição de voo em aldeias, cidades, infraestruturas, estradas, caminhos de ferro, pontes, uma parte consideravelmente da população rural, especialmente a do Planalto Central e de algumas regiões do leste, fugiu para as cidades ou para outras regiões, inclusive países vizinhos. No final dos anos 1990, o MPLA decidiu abandonar a doutrina marxista-leninista e mudar o regime para um sistema de democracia multipartidária e uma economia de mercado. UNITA e FNLA aceitaram participar no regime novo e concorreram às primeiras eleições realizadas em Angola em 1992, das quais o MPLA saiu como vencedor. Não aceitando os resultados destas eleições, a UNITA retomou de imediato a guerra, mas participou ao mesmo tempo no sistema político. Logo a seguir à morte do seu líder histórico, a UNITA abandonou as armas, sendo os seus militares desmobilizados ou integrados nas forças armadas angolanas. Tal como o FNLA passou a concentrar-se na participação como partido no parlamento e outras instâncias políticas. Na situação de paz, depois de 4 décadas de conflito armado, começou a reconstrução do país e graças a um notável crescimento da economia, um desenvolvimento globalmente bastante acentuado, mas por enquanto com fortes disparidades regionais e desigualdades sociais. A paz está também a favorecer a consolidação de uma identidade social abrangente nacional que começou a afirmar-se paulatinamente a partir dos anos de 1950. Politicamente, continuou a haver um forte predomínio do partido MPLA, que obteve claras maiorias parlamentares nas eleições realizadas em 1992, 2008 e 2012, garantindo a permanência nas funções de presidente do Estado desde 1979 do presidente do partido, José Eduardo dos Santos, enquanto a FNLA desapareceu praticamente da cena. A UNITA consolidou nas eleições de 2012 a sua posição como principal partido de oposição. A nível econômico, Angola registrou, por um lado, um forte crescimento, enfrentando, por outro lado, dificuldades que a obrigaram a solicitar o apoio do FMI, não conseguindo travar o surgimento de desigualdades econômicas e sociais muito acentuadas. O povo angolano, um povo amável, um povo carinhoso, um povo da Semba, povo de Kuduro, povo de Kizomba. Viva Angola, paz no coração. Até breve.